lembrando, colocou muito bem, de que o processo eleitoral não precisa apenas ser justo, mas ele deve aparentar ser justo. Em outras palavras, mas me parece que a ideia importante tenha sido essa, apresentada pelo senador Girão, e me parece uma reflexão correta. Esse raciocínio nos permite refletir, nos permite trazer de que as Forças Armadas, elas são percebidas por uma parte da população como um ator envolvido e interessado na condução eleitoral. Talvez pela proximidade e pela presença inédita, em volume, uma presença significativa, em grau inédito no governo federal, em cargos importantes, em cargos típicos da política, talvez por essa razão. Mas o fato é que há uma percepção por parte da população, e ainda que não seja essa a intenção, me parece que não tem razão para duvidar da palavra do general, de que não é essa a intenção de atingir um resultado político eleitoral, mas diante da percepção significativa e com bases, me parecem muito razoáveis de parte da população, me parece razoável que se espere o seu distanciamento de qualquer iniciativa, seja uma iniciativa mais assodada de mudanças de regras ou de qualquer papel, como eu disse, protagonista na fiscalização ou auditoria dos resultados das eleições. As nossas instituições já prevêem essas possibilidades e os atores políticos, muitos atores políticos e institucionais têm a possibilidade de apresentar as suas eventuais observações no momento adequado. Eu estou ciente do meu tempo, tenho poucos minutos para... Agradeço as colocações do senhor Michael de Freitas, colocações muito pertinentes, e eu só reitero aquilo que falei na apresentação. E até fiz um comentário jocoso, que foi o convite às Forças Armadas. E nós, quando somos chamados a alguma missão, a dedicação é exclusiva. A gente vai fundo estudar, se dedicar. E talvez por isso o nobre senhor ele se refere a protagonismo. Não queremos protagonismo. Nós aqui nos engajamos, talvez até, e aí eu incentivo a outras instituições, outros órgãos a se engajarem, seja na CTE, seja como entidade fiscalizadora, para que a gente possa ter mais ideias, mais discussão e assim por diante. Então, o senhor se referiu, por exemplo, a revisor de eleições. Em absoluto, jamais, em tempo algum, seremos revisores de eleições. E tudo que a gente tem feito é seguindo rigorosamente, senador, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Sempre. Tá? Talvez pelas Forças Armadas, pela tradição, pela história, pelo nome que tem, ter se engajado mais forte nesse processo, a convite, a mídia especializada, a grande mídia, porque tudo que diz respeito às Forças Armadas normalmente aparece mais. E aí dá a impressão de que a gente é o protagonista. O protagonista é o Tribunal Superior Eleitoral, o protagonista é o povo brasileiro, o protagonista é a transparência, a segurança que a gente tanto quer. Esse é que eu penso ser o protagonismo aí. Então, era esse complemento que eu queria passar, mas muito obrigado, Michael. Antes de iniciar minha apresentação, presidente, deputado, senador Eduardo Girão, eu não poderia começar sem antes rebater respeitosamente alguns pontos que foram colocados pelo Dr. Michael Freitas, da Transparência Internacional. Porque ele disse, num dado momento de sua fala, que parte desse debate havia sido vencido porque a Câmara rejeitou o voto impresso. E, num momento posterior, ele fala sobre uma suposta interferência, um suposto exagero das Forças Armadas no debate sobre a transparência e a segurança das eleições. Eu gostaria de relembrar a todos que a PEC foi rejeitada na Câmara dos Deputados por uma interferência não das Forças Armadas, mas por uma interferência dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que saíram do tribunal e que foram para dentro da Câmara dos Deputados convencer lideranças partidárias e presidentes de partidos a mudarem os integrantes da comissão especial para que a PEC fosse rejeitada. Isso sim é interferência. Não compete ao Tribunal Superior Eleitoral esse tipo de interferência no processo legislativo. Diferente daquilo que acontece com as Forças Armadas, que foram instadas, que foram convidadas a participar desse debate dentro da Comissão de Transparência Eleitoral pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. É importante a gente fazer
essas premissas para que o debate seja posto sempre dentro daquilo que de fato aconteceu e não dentro de ilações, inclusive alimentadas pela grande mídia. O general ministro Paulo Sérgio mostrou as resoluções feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral que colocam as Forças Armadas como membros da Comissão de Transparência e quais são as atribuições dessa comissão. Portanto, se houve interferência, não foi das Forças Armadas. A interferência foi do Tribunal Superior Eleitoral, não de todos os ministros, mas nós sabemos os ministros que foram a campo tentar interferir no processo legislativo numa decisão da Câmara dos Deputados. O doutor Michael disse também que nunca houve fraudes. E a pergunta que eu sempre gosto de dizer é a seguinte: nunca houve fraudes ou nunca investigaram possíveis fraudes? Porque nós temos aquele inquérito de 2018 que eu e o presidente Bolsonaro divulgamos na live, inquérito que não estava sob sigilo, diga-se de passagem, e posteriormente o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito para investigar a divulgação do inquérito de 2018 por mim e pelo presidente Jair Bolsonaro. E o delegado responsável da investigação de 2018, quando foi prestar depoimento para a delegada Denise, que é a delegada que toca todos os inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, selecionada a dedo, inclusive, para isso, quando ele prestava o depoimento para a doutora Denise, ele diz o seguinte, abre aspas, esse é o depoimento dele. Ele diz o seguinte, que em novembro de 2018, da suposta invasão aos sistemas, que em razão da divulgação na mídia, em novembro de 2018, da suposta invasão aos sistemas do TSE, o diretor-geral determinou que representantes das unidades da Polícia Federal e da Superintendência da Polícia Federal fossem até o TSE para participarem de uma reunião com representantes da Secretaria de Tecnologia e Informação, para entenderem o que teria ocorrido. Que nessa oportunidade, os policiais, inclusive o declarante, foram informados que o TSE suspeitava que a suposta invasão de setembro de 2018 podia ter tido relação com outra suposta invasão que teria ocorrido em abril de 2018. Que tais dados sobre a suposta invasão em abril de 2018 não teriam sido comunicados até então para a Polícia Federal. Ou seja, naquela oportunidade, doutor Sandro, o TSE soube de uma invasão em abril e sequer comunicou à Polícia Federal. Então a pergunta sempre que tem que ser deixada, presidente, senador Eduardo Girão, é se nunca houve fraude ou se nunca investigaram possíveis fraudes, ou se nunca investigaram denúncias de possíveis fraudes. Isso também é importante nós pontuarmos. E um terceiro ponto para rebater respeitosamente o doutor Michael Freitas é sobre os países que ainda utilizam as urnas eletrônicas, em que ele se utiliza do mesmo argumento que o Tribunal Superior Eleitoral e cita vários países que supostamente utilizam urnas eletrônicas como as nossas, quando na verdade apenas Brasil, Bangladesh e Butão continuam utilizando urnas de primeira geração, que são as nossas, em que o voto ele é exclusivamente eletrônico. Nós temos como, por exemplo, a Índia. A Índia utiliza urnas de voto eletrônico? Utiliza. Só que na Índia, no dia da eleição, todos os partidos políticos escolhem um determinado número de urnas eletrônicas para serem acopladas nelas impressoras, no dia da eleição. E diversos outros países também assim o fazem. De modo que apenas o Brasil, Bangladesh e Butão ainda utilizam urnas 100% eletrônicas. Então, feitas essas três premissas, eu faço rapidamente a minha apresentação. Já partindo para o final da minha apresentação, veio a público aquela fala do ministro Barroso dizendo o seguinte, olha, eles pretendiam a contagem manual dos votos. Para quem estudou direito, a gente sabe que isso chama-se falácia do espantalho. Ele coloca o espantalho, ou na política é o chamado bode na sala, né? Ele coloca o bode na sala para depois alguém tirar o bode, enquanto isso ele vai fazendo outras coisas. O ministro Barroso diz isso em tom até pejorativo, como se o eleitor não tivesse a prerrogativa e o direito de saber se o seu voto foi apurado corretamente. E aqui eu quero relembrar o ocorrido nessa casa em 2019, quando da eleição da mesa diretiva do Senado Federal, em que houve, possivelmente, uma tentativa de fraude naquela eleição, uma cédula a mais foi identificada, e essa cédula a mais só foi identificada porque a apuração das cédulas era pública. Os senadores contavam os votos para o Brasil inteiro ver. Agora, imagine